Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos estéticos recomendados para essa época do ano. Uma época em que muitas pessoas aproveitam para cuidar um pouco melhor da pele, também dos cabelos e o corpo em geral. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na Clínica Unique. Nós vamos conversar com o Dr. Rafael Perim Erpini, que vai nos falar sobre a importância de todos os cuidados estéticos. Bem-vindo, doutor. Olá, Sandra. Obrigado mais uma vez à TV Erechim pela oportunidade. E queremos aproveitar então para passar um pouco de informação para os telespectadores a respeito dos principais tratamentos, quais tratamentos são bem adequados para essa época e quais são as grandes novidades que, como de costume, a clínica está trazendo para a Erechim. A gente sai aí do verão, dessa época de calor intenso, em que a gente acaba não cuidando, muitas vezes, como deveria da pele. Se expõe exageradamente ao sol, às vezes nem toma a quantidade necessária de água e alguns cuidados que deveríamos ter, só se preocupamos no inverno. E agora, o que a gente pode fazer para reverter os danos? Uma coisa clássica aqui da nossa região é a sazonalidade da temperatura, né? Então, a gente tem estações bem definidas e o verão, que é uma estação especial para a gente, porque a gente gosta de aproveitar bastante, ele acaba sendo relativamente curto. Então, as pessoas aproveitam, né? Gostam de aproveitar ao máximo as características do verão. E isso acaba com uma incidência maior de sol, causando algumas alterações de pele, né? Então, entre as principais estão as pigmentações, né? Então, nós temos diversos tipos de pigmentações, que são as manchas, né? Algumas são manchas mais complexas, como o melasma, por exemplo. Outras são melanoses, são manchas comuns de sol. Então, um dos tratamentos mais procurados agora na clínica nessa época do ano, que é assim um outono já, saída de verão, entrada de outono, se aproximando inclusive do inverno, são os tratamentos para as pigmentações da pele. Outra coisa muito comum nesta época também é que existe, em função do frio, um ressecamento da pele. Então, existe a possibilidade de uma estimulação de colágeno, uma estimulação de hidratação, então uma melhora geral da qualidade da pele nesta época do ano, que nos permite alguns tratamentos até um pouco mais invasivos. Né? Então, o que a gente trabalha bastante? A gente começa então, se a gente iniciar pensando que a pele é um conjunto, a gente pode começar com cosméticos, certo? Então, esta época do ano tem menos exposição ao sol, nos permite trabalhar com cosméticos mais concentrados, cosméticos mais específicos, especialmente no quesito manchas, né? Depois, nós entramos então com os tratamentos de clínica, os tratamentos de consultório, que são os tratamentos médicos e procedimentos, né? Então, para manchas agora nós temos diversos protocolos, nós estamos com algumas novidades bem interessantes. E a principal tendência desse ano é a variação das possibilidades de um tratamento chamado drug delivery. Então, drug de medicação, na verdade, delivery de entrega. Então, é a entrega de medicamentos. Então, nós estamos com alguns procedimentos novos com laser, onde a gente utiliza a energia do laser para fazer o tratamento, clareamento, manchas, poros, linhas. E o laser, especificamente, ele tem uma característica, é um laser fracionado, e esse laser fracionado ele faz como que abrir canais, ele abre alguns canais na pele. E esses canais formados pela energia estimulam a pele, mas também deixam uma primeira barreira da pele, que é a epiderme, aberta por alguns momentos. E nesse momento existe a possibilidade de que a gente coloque, por exemplo, algum ativo, um ativo que seria o drug delivery. Então, a gente pode fazer protocolos combinados com ácido hialurônico, com outros tratamentos para clarear, tratamentos para estímulo. E a gente trouxe alguns combinados agora da Europa bem interessantes para colocar nesse drug delivery. Então, essa é uma das principais indicações no tratamento de pele especificamente. Outra grande novidade muito importante que a gente trouxe da Espanha uma pistola eletrônica. E essa pistola eletrônica, ela tem uma sequência de medições. Então, ela mede automaticamente a quantidade de produto que penetra na pele, exatamente. Que interessante. Ela mede exatamente a profundidade. Então, a gente quer que penetre 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros. A gente quer que a pistola entregue 0,1 ml por ponto. Então, a pistola tem esse mensuramento perfeito. Então, além de fazer um estímulo pela agulha, que é um agulhamento, ela faz também muito mais do que apenas o agulhamento, ela faz a entrega de diversos tipos de ativos que variam de paciente para paciente e variam de
tratamento para tratamento. Então, se a gente quer buscar uma estimulação de pele, a gente usa fatores de crescimento, utiliza ácido hialurônico, utiliza silícios orgânicos. Se a gente quer fazer alguma coisa no sentido de manchas, então a gente usa o que hoje tem de mais moderno para manchas, vários blends, com ácido tranexâmico, ácido fítico. Então, a gente faz um blend de ativos que a gente usa aqui na clínica, todos são importados, vêm da Inglaterra, e aí, então essa pistola faz o agulhamento e a entrega exata do número mínimo de ml dos ativos principais. No sentido de manchas, é mais ou menos o que seria comparável a um agulhamento mais um peeling injetável. Então, tu injeta a substância sem necessidade de agressão mais externa. Doutor, uma pergunta que eu preciso te fazer. Hoje a gente vê aí no mercado todo uma gama de ofertas muito grande de lasers. Todos eles são iguais, têm o mesmo benefício? Eu gosto de comparar laser, digamos assim, com um vinho, por exemplo. Existe o vinho de garrafão que custa R$5. Sim. E existe o vinho que a garrafa custa, sei lá, R$800. Então, não tem como ser o mesmo. Laser é um radical, laser. Então, tudo mais ou menos é laser, certo? Mas existem diferentes equipamentos. Então, tanto no laser quanto nos preenchimentos, por exemplo, um ácido hialurônico. Um ácido hialurônico ele pode custar um valor bem mais alto e o ml pode custar R$50. Então, com certeza, não é o mesmo ácido hialurônico que pode custar aí 20 vezes mais caro, certo? Então, hoje existe uma separação não pelo radical laser, mas sim por qual equipamento a gente utiliza. Esse aqui é o principal. E, às vezes, para o médico já é complicado, e para o paciente também, a gente sabe que é complicado, mas é muito importante que o paciente busque uma referência do equipamento, que tipo de equipamento é, e também da clínica onde vai se tratar, onde ele tem confiança de que os equipamentos são os melhores, né? Uma coisa muito comum, por exemplo, se vender a luz pulsada como laser. Luz pulsada não é laser. A luz pulsada tem as suas funções, mas ela não é laser. A luz pulsada é uma luz geral, enquanto que o laser é uma luz colimada, direcionada, muito mais específica, né? Então, existe essa grande variação. Acho que o mais importante para o paciente, para o cliente, que já é difícil saber, primeiro tentar buscar alguma referência do próprio equipamento. Sim. Buscar, de repente, olha, qual é o nome do equipamento? Esse equipamento existe em outros países que não só o Brasil? Essa é uma pergunta muito importante que eu dou em palestra para os médicos. Quando eles vão comprar um equipamento, esse equipamento, ele está só no Brasil? Ele vem da onde? Ele tem FDA dos Estados Unidos? Ele tem comunidade europeia? Então, essas pequenas referências vão nos mostrar que em países onde o critério é muito rigoroso, se o aparelho existe nesses países, é porque é um bom aparelho. Então, já dá uma ideia, já dá uma tendência de que é um bom aparelho, né? Agora, mais fácil ainda é procurar uma clínica de confiança, então, onde tu já sabe que ali tu vai ser atendido com os melhores produtos e os melhores equipamentos. E sempre que a gente procura uma clínica, um tratamento estético, aquela pergunta que eu acho que todo paciente faz: quando é que eu começo a ver os resultados? Os tratamentos feitos aqui na clínica, em quanto tempo a pessoa consegue ver o resultado? Uma grande parte dos tratamentos é praticamente imediato, né? Então, a gente consegue um resultado, inclusive no dia que faz o procedimento. A grande maioria, por exemplo, dos contornos e preenchimentos tem um resultado imediato. Né? Outros tratamentos, como as suturas e os fios, têm um resultado imediato e mais um resultado acumulado após, por exemplo, 6 meses, que é o tempo de produção do colágeno natural do organismo. Outros tratamentos, como a toxina botulínica, aproximadamente 20 dias. Começa em 3 dias e em 15 a 20 dias já tem um excelente resultado. Os lasers e tratamentos de pele, eles dependem um pouco do metabolismo do organismo. Então, demora um pouco mais, mas já apresenta um resultado nos primeiros dias. Então, a grande maioria dos tratamentos já apresentam um resultado a curtíssimo prazo, né? Um outro tratamento que a gente tem aqui chama Exilis Proteger, que é um tratamento facial, e ele faz, diferentemente do laser, que trabalha na superfície e na pele, o Exilis ele trabalha no colágeno profundo e na subderme, um pouco abaixo da pele. Então, o objetivo dele não é clarear ou poros, o objetivo dele é lifting. Então, também é um tratamento que, na primeira sessão, o resultado imediato, já se percebe uma leve elevação, uma leve tração, que é o que a gente chama de efeito lifting.
Então, é possível realizar um efeito lifting com aparelhos, né? Então, naquela linha que me perguntaste anteriormente sobre os aparelhos, o Exilis também na mesma linha. Hoje, se tu procurares Exilis, se quem tiver alguma dúvida, se colocares Exilis na internet, tu vai ver que as melhores clínicas do mundo têm esse aparelho. Então, não é as melhores clínicas de Erechim, ou melhores clínicas do Rio Grande do Sul, ou melhores clínicas do Brasil. Esse é um equipamento que tu encontra nas melhores clínicas do mundo. Ele é feito por uma empresa chamada BTL Estéticos, que hoje é uma das principais empresas de equipamentos estéticos do mundo. Doutor, por que as manchas voltam? Muitas vezes, quando a gente procura para fazer um tratamento no inverno, é com o objetivo de, no verão, estar sem manchas. E muitas vezes a gente já chega no verão novamente com a pele manchada. É algum cuidado que a gente não está tendo? Primeiro que a gente está sempre exposto ao sol. Sim. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente faça um tratamento que melhore muito as manchas, a nossa exposição crônica ao sol, que até, de certa forma, bem feita, é boa, né? Mas a exposição crônica ao sol leva a uma pigmentação natural da pele. Isso é natural do nosso organismo, né? E depois existem algumas condições estéticas, que são doenças estéticas, não são doenças propriamente que fazem mal para o organismo, mas são doenças estéticas, como, por exemplo, o melasma, que são manchas associadas a várias outras coisas, a hormônios, associadas a reações inflamatórias. Agora existem algumas pesquisas mostrando que tem relação, inclusive, com a imunidade. Então, esses não são exatamente manchas, são como se fossem sombras que bronzeiam mais do que o resto da pele, né? Então, o melasma, por exemplo, é uma coisa que a gente não consegue tirar. É uma mancha que não sai nunca. Ela é uma pigmentação que ela melhora, que ela clareia, mas sempre com o aumento da temperatura, inclusive, não só da exposição ao sol, ela tende a piorar um pouquinho. Então, essa é uma das pigmentações mais comuns que tem essa variação que está dizendo. Então, que varia um pouco a exposição ao sol, quando começa a esquentar, já é próximo do verão, ela já começa lentamente a aparecer, né? Então, os principais tratamentos são tratamentos em consultório, mas também muitos cuidados em casa. O melasma, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de proteção ao sol, certo? E então, proteção e supressão. O que é supressão? A gente tem que ficar sempre suprimindo ele com alguma coisa. Que seria o quê? Um cosmético, por exemplo. Então, a pessoa que tem um melasma, ela tem que ficar com um cosmético de ação clareadora o ano inteiro. Claro que a gente vai variar as potências e os ativos de acordo com a época do ano. Então, como eu disse anteriormente lá, essa época a gente pode usar cosméticos mais concentrados em alguns ativos. Mas a pessoa que tem essa pigmentação, ela tem que usar o clareador o tempo inteiro. Eu gostaria de usar um creme anti-idade. Ótimo, vamos usar um creme anti-idade, mas com alguma coisa de clareador. Sempre. Mas eu não posso usar clareador no verão. Isso é um conceito antigo. Claro que pode. Existem clareadores específicos para usar no verão. Então, essa é a principal orientação. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. A Faculdade Uningá Elite Odontologia seleciona pacientes para tratamentos dentários, implantes e enxertos ósseos, dentaduras fixas sobre implantes em até 48 horas, lentes de contato cerâmicos, aparelhos ortodônticos usados na infância para corrigir e prevenir deformidades ósseas e mais, todos os tipos de aparelhos fixos. Todos esses procedimentos com um minucioso planejamento individualizado para cada paciente, com a supervisão de professores com ampla experiência clínica e conhecimento científico. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 54984244665 ou 35194665.
Santa Mônica Imagem disponibiliza os mais modernos aparelhos de ressonância magnética, agora com novidades na área neurológica, a tractografia e também ressonância multiparamétrica da próstata. No estudo de abdômen, avaliação de ferro e gordura, ambos os exames com inédita bobina de 30 canais para alta resolução de imagens e exames de coração. Tomografia computadorizada mostra com precisão a composição de cálculos urinários e tofos gotosos, densitometria, ultrassonografia, raios-x, todos com resultado de excelência e precisão. Venha conhecer nossos serviços. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui na Clínica Unique falando um pouquinho de tratamento estético. Vem um congresso por aí, doutor? Vem palestras? O que a gente pode partilhar com as pessoas que nos acompanham essas novidades? Então, agora no mês de junho a gente vai para a nossa terceira apresentação em congressos, né? Uma técnica que nós desenvolvemos chamada Shadow Lifting, que na verdade é uma combinação de tratamentos que geram um lifting facial não cirúrgico. Então, o que é um lifting facial não cirúrgico? Essa apresentação, essa técnica, ela combina duas coisas. Primeiro, o conceito, no século XXI, o que é o conceito de lifting? Isso é uma das coisas principais. 2, shadow lifting, lifting de sombra, então tem a ver com luz e sombra. Isso significa, em termos diretos, uma avaliação diferenciada para o planejamento do tratamento, e daí que veio a técnica shadow lifting. E a terceira coisa são os tratamentos em si combinados que são utilizados nessa técnica. Então, há algum tempo a gente já vem desenvolvendo essa técnica e aprimorando essa técnica, já apresentamos diversas vezes em cursos e congressos, já apresentei uns 4 ou 5 congressos, já apresentei num curso em Portugal, e agora nesse último congresso em São Paulo, que foi no mês passado, veio então, tinha a presença de um colega, ilustre colega, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, estava presente no congresso, assistiu a nossa palestra e acabou nos convidando, né? Então é um prazer poder participar no país co-irmão, com a língua mesma que a nossa, no Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética e Cosmética, que vai ser nos dias 21 e 22 de junho agora, na cidade do Porto, em Portugal. Então, nós vamos levar essa nossa técnica, que é muito utilizada aqui em Erechim, para a Europa, né? Então, a gente está muito feliz em função disso, poder levar esses tratamentos, poder levar um pouco da nossa experiência. E interessante também a experiência que nós temos no Brasil em quantidade de procedimentos, como as mulheres se cuidam, como as mulheres perderam o medo dos procedimentos porque têm confiança com bons profissionais, né? E isso também a gente está levando, essa experiência assim, de como é que a gente trabalha na clínica e também as dificuldades que a gente enfrenta no nosso país, as dificuldades de valores, de produtos e mesmo assim com grandes resultados excelentes e satisfação dos pacientes. E o mais importante, uma técnica desenvolvida numa cidade como Erechim, uma cidade pequena, que vai ser apresentado para o mundo, onde vários profissionais vão poder aprimorar a técnica em seus consultórios e oferecer um tratamento de qualidade para muitas mulheres no mundo todo. Exatamente, isso é o que mais nos orgulha, né? A gente poder desenvolver essa técnica, e essa técnica a gente desenvolve em parceria com a equipe, mas em parceria com os pacientes. Se não existe a confiança dos pacientes, não existe como a gente desenvolver uma técnica desse tipo. Então, eu acho que é uma vitória e um orgulho para todos, para quem faz, para quem participa e para quem recebe, né? Todas as pessoas estão unidas por um bem comum, e esse bem comum, na verdade, é levar o conhecimento. Hoje existe essa característica muito forte, que é disseminar o conhecimento, e os congressos, as palestras e os cursos servem para isso, para a gente aprender e para a gente democratizar o conhecimento, levar o nosso conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas possam fazer, né, e outras pessoas possam receber esse tratamento. É verdade. E a gente falou bastante de tratamentos aí para o rosto, cuidados com a pele, mas também o peso é uma coisa que preocupa no inverno. Existem tratamentos que a gente pode fazer para dar uma driblada aí no peso, porque no inverno a gente aumenta de peso, é normal.
Então, assim, é a mesma coisa na questão do verão, né? A gente aproveita muito o verão para se expor ao sol e para se cuidar. No inverno, a gente se esconde e aproveita para comer. Então, é uma coisa muito comum da nossa região aqui, essas variações muito importantes e também a variação de peso, né? O que a gente orienta, assim, é sempre trabalhar com uma alimentação balanceada, seja inverno, seja verão. O exercício físico ele é fundamental durante todos os períodos do ano. A gente sabe das dificuldades que o nosso clima nos impõe, mas ele é muito importante. Então, a primeira coisa que tem que se ter consciência é que não existe mágica, existe um equilíbrio entre o que entra e o que sai, né? Então, entre o que entra de alimento e o que sai de energia. Então, a dieta balanceada versus o que a gente gasta de energia, que é no nosso dia a dia e também no exercício físico, é a primeira regra, a primeira lei, né? Inclusive, na Europa se fala assim, pequenos cuidados do dia a dia. Quem mora em apartamento não for muito alto, pode subir de escada, pode descer de escada, certo? Se a gente tem que buscar uma coisa, então que faça a pé, uma coisa muito próxima, tentar se movimentar, pequenas coisas durante o dia de movimentação já aumentam o nosso gasto calórico. Então, são coisas pequenas que às vezes a gente não percebe, mas que podem nos ajudar, né? Depois disso, sim, a partir dos cuidados de saúde, a gente tem então os cuidados estéticos, né? Então, nós temos aqui diversos tratamentos minimamente invasivos ou praticamente não invasivos que ajudam no controle principalmente das gorduras localizadas, né? Então, a partir de uma boa alimentação do exercício físico, existe o tratamento das gorduras localizadas. Essa é uma época boa para fazer tratamentos, porque o tratamento ele tem um prazo. E o paciente recebendo o tratamento, ele também tem um ganho de energia, um ganho motivacional para se cuidar da mesma forma que tem o ganho motivacional na academia. Então, essa série de fatores forma um ganho motivacional para que a pessoa tenha uma saúde de mais qualidade e aí, tendo saúde, ela aparece no corpo, né? Então, o corpo saudável é o corpo bonito. Então, por que a gente procura tirar algumas gorduras localizadas? Então, porque é um corpo que faz mais exercício, tem uma alimentação mais balanceada, e essas imposições e dificuldades é que levam as pessoas a acharem esse corpo mais bonito. Então, os tratamentos eles vêm justamente nessa tendência. Eles vêm para auxiliar naqueles pontos, principalmente de gordura localizada. Outras coisas corporais muito importantes, estrias. Essa é uma época que a gente utiliza tratamentos que têm uma invasividade de pele superficial, então é uma época excelente para tratar estrias. Depilação definitiva. É um número X de sessões. Por exemplo, imaginamos que 6 sessões. Essa é uma época excelente para fazer o tratamento antes de chegar no verão. Porque às vezes a gente chega muito próximo do verão, daí, então a mulher, por exemplo, se incomoda com alguma coisa, ou de repente tem uma foliculite em alguns pelos. Então é uma época excelente para fazer um tratamento desse tipo, que é um tratamento praticamente minimamente invasivo, ou praticamente não é invasivo. Aqui na clínica nós temos um laser de diodo de alta potência, então não é uma luz pulsada, é um laser. Então é um tratamento confortável, seguro, não queima e com um excelente resultado. Então, como tratamento corporal também é ótimo, né? E os tratamentos gerais, por exemplo, de flacidez, também é um momento muito interessante. Nós temos tratamentos específicos, protocolos específicos para flacidez, seja de braços, seja de abdômen, seja de membros inferiores. Então, todos os principais, digamos assim, problemas que os pacientes trazem, a gente tem algum tipo de solução. Então, estria, flacidez, gordura localizada, celulite, sempre é época. Alguns procedimentos levam uma pequena agulhinha. Então, por exemplo, no verão, o verão já não é o ideal. O ideal é começar uma preparação agora, no inverno, para que chegue no verão já bem, né? Isso como tudo, na verdade. Mas a gente sabe de algumas dificuldades da nossa região, a gente sabe que o pessoal busca mais próximo, mas a mentalidade está mudando bastante. Cada vez mais as pessoas procuram os tratamentos na época que, no fundo, é a mais correta, né? E isso vem justamente dessas oportunidades de entrevista, que é onde a gente pode esclarecer e mostrar quais são os pontos mais corretos, os momentos mais corretos para procurar algum tratamento, né? E a gente está falando aqui de todos esses tratamentos disponíveis aqui na clínica para mulheres, mas também hoje os homens ficaram mais vaidosos, estão se cuidando mais. Todos esses eles também podem fazer? A grande maioria dos tratamentos são tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, até uma paciente me perguntou ontem, encontrou 2 homens assim na sequência, mas como os homens estão se cuidando? Eu digo, bastante.
E realmente bastante. Então, a grande maioria dos tratamentos que a gente pode fazer em mulheres, a gente pode fazer em homens. O que eu acho, assim, que eu percebo dos pacientes homens, o que é uma coisa que para eles é importante? Que seja um tratamento muito discreto. E porque, na verdade, socialmente é um pouco mais aceito que a mulher faça mais procedimentos. Então, ainda tem essa questão. Mas os tratamentos que nós dispomos aqui são minimamente invasivos ou não invasivos. Então, não se percebe nem que fez e nem aonde. O segredo, na verdade, é todo mundo vai notar, mas ninguém vai saber. Ou seja, todo mundo vê que está melhor, mas ninguém sabe o que foi feito. Então, isso é bom tanto para mulheres quanto para homens, né? Mas os homens em si, que às vezes têm uma restrição de pensar, vou fazer algum procedimento, depois vai ficar estranho, alguém vai me incomodar que eu fiz um procedimento. Então, isso não acontece mais porque tu não vê que foi feito o procedimento e o procedimento melhora sem que se saiba o que foi feito. É o caso do Botox, né? Muito indicado hoje, inclusive, para dores que as pessoas acabam tendo. Homens podem fazer e que não vai alterar muito o rosto, vai continuar com aquela aparência que as pessoas já estão mais acostumadas a ver. O Botox, ele é bem interessante, né? Ele parece uma coisa simples, mas não é. Então, a gente tem uma técnica aqui chamada tailor-made, que é uma técnica onde a gente faz como se fosse... Tailor-made significaria alfaiataria, né? Então, quer dizer, o Botox ele é específico para cada paciente. Então, a gente desenha a musculatura do paciente, imagina que tipo de musculatura a gente quer tratar, em conjunto com o paciente, a gente decide que tipo de resultado, certo? Se é um resultado com um efeito lifting maior, se é um resultado mais parado ou levemente relaxado. Então, não existe um protocolo de Botox, existe um Botox específico para cada paciente. Então, isso tanto para homens quanto para mulheres, mas no caso específico dos homens, é muito bom, porque a gente consegue fazer um Botox imperceptível, com bom resultado, mas imperceptível, digamos assim, para quem não quer apresentar esse resultado, esse tratamento para outras pessoas, quer fazer um tratamento para si mesmo, né? Muito bem, a gente apresentou o nosso programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer ao Dr. Rafael por mais uma vez nos receber aqui, falar desse assunto que é tão gostoso, ele é tão prazeroso, falar desses cuidados que todos nós devemos ter com a nossa saúde e com a nossa aparência também. Obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a vocês, Tia Sandra, TV Erechim, e obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. E a todos vocês, uma boa noite e uma boa semana.